Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje nós estamos em cenário novo, né? Então saibam que nós ainda estamos fazendo alguns ajustes de imagem, de som, de iluminação, né? Vocês estão notando aqui que eu recebo uma luz solar, né? Então às vezes o meu olho também ele vai ficar um pouco mais fechado até eu me acostumar com essa iluminação, mas eu garanto para vocês que nos próximos vídeos nós já vamos ajustar o que tiver que ajustar, mas por hora, claro, a gente vai tentar gravar esse vídeo aqui com a melhor qualidade possível para vocês, tá bom? Bom, indo direto ao tema do vídeo de hoje, eu queria abordar uma espécie de auto-engano que todos nós caímos em algum nível quando a gente se abre para o processo do autoconhecimento, que é construir a ideia ou acreditar que a gente já compreendeu algo na totalidade, né? E nesse sentido, então, a gente começa a ficar mais relapso, mais desatento a determinados processos que estão acontecendo em nós, porque como a gente já construiu essa ideia de que a gente já compreendeu esses determinados processos, a gente então acredita que não tem mais nada para aprofundar e a gente entra numa espécie então de zona de conforto, de zona de segurança, né? Não estando mais atentos para esses determinados aspectos que compõem o nosso ser. Olha, compartilhando uma experiência pessoal, uma visão pessoal, investigando essa temática por muitos anos. Por muitas vezes eu achei que já tinha compreendido algo em mim e a vida, e aqui talvez esteja uma das belezas da vida humana, a vida com o tempo ela vai mudando o cenário, ela vai mudando as relações, ela vai mudando os elos de conexão que a gente estabelece com pessoas, né, e com o meio, né? A gente vai vivenciando novos cenários, novos ambientes, novas relações, mas com o tempo a gente começa a perceber, né, através desses espelhamentos, que aquilo que a gente achou que tinha compreendido lá atrás volta com novas nuances, né, com novas relações, com novas conexões, e que de fato o que eu achei que eu tinha compreendido, eu não compreendi. Bastou mudar o cenário, bastou mudar algumas relações para aquelas emoções que a gente não compreendeu ainda, para aqueles aspectos vinculados ao nosso ser que a gente não compreendeu ainda, virem à tona novamente. E aí a gente se percebe reagindo e comportando de maneira muito semelhante ao que a gente comportava anteriormente à crença que a gente construiu de acreditar que a gente já tinha compreendido algo em nós. Se me permitem compartilhar algo, né, é o olhar que eu estabeleço hoje para a questão do autoconhecimento, é não ficar preocupado de identificar se a gente já compreendeu de fato algo em nós ou não. Mas sim, manter a chama da atenção e da autoobservação acesa pelo maior período possível, porque é exatamente isso que vai permitir a gente identificar, né, e observar os aspectos, as novas nuances que vão surgindo ao longo do tempo, vinculadas àquele determinado tema que a gente já identificou em nós, né? E também vão trazer essa autoobservação por mais momentos durante as relações, ela também vai trazer à tona novas questões que a gente não compreendeu na gente ainda e novas relações também que a gente constrói internamente, né, que a gente ainda não havia percebido. Por muitas vezes a gente cai nessa armadilha de tentar ter certeza que a gente já compreendeu algo, porque no fundo a gente está buscando por segurança. A gente quer ter certezas em relação, inclusive, ao processo do autoconhecimento. Mas olha, a meu ver, a incerteza também é parte do processo do autoconhecimento. A gente precisa aprender a navegar na incerteza, inclusive em relação ao conhecer a si. Porque, de fato, nós não temos certeza se a gente já compreendeu algo, porque nós somos seres complexos e a gente faz conexões, relações, construções internas que se comunicam
né, com o externo o tempo todo, e essas novas construções que a gente vai fazendo o tempo todo, e as antigas também, elas vão interagindo, né, com o meio, com as relações, e vão evidenciando uma série de questões que a gente ainda não compreendeu em nós, ou que possivelmente a gente ainda não compreendeu em nós. Então, quando você escuta alguém ou algum método oferecendo soluções rápidas, né, ou alguém se posicionando como guru, né, alguém que só tem algo a ensinar para as pessoas, questione estruturalmente. O autoconhecimento, a meu ver, é um processo inacabado, ele é vivo, ele é dinâmico, ele é complexo. Na medida que as relações, as interações vão se modificando, o meio vai se modificando, nós vamos vendo aspectos surgindo ou aparecendo ou se potencializando em nós que às vezes estão ali em estado de dormência, e essas modificações que o meio, né, os espelhos das relações nos mostram, elas evidenciam exatamente a complexidade que compõe o nosso ser. Então, eu disse isso no vídeo anterior, vou deixar aqui depois no card, né, para quem quiser assistir, que manter essa chama acesa da autoobservação é muito importante, né, e que o momento é muito importante, né, foi o que a gente abordou no vídeo anterior, exatamente por isso. Por muitas vezes a gente cai nessa armadilha de achar que se autocompreendeu já, e isso começa a alimentar o nosso ego, né? A gente começa a se inflar, né, acreditando que a gente chegou em algum nível, em algum patamar. Olha, eu vou arriscar dizer algo aqui que eu sei que pode ser questionado por muitos de vocês, mas por eu considerar o processo do autoconhecimento inacabado, mesmo que a gente tenha compreendido várias questões vinculadas ao nosso ser, esse processo continua ad eterno, a meu ver. Sempre haverá algo para a gente compreender em nós. E sempre haverá mudanças de contexto, mudanças fisiológicas, biológicas, mudanças de relações, de estruturas relacionais que vão potencialmente espelhar novos aspectos vinculados ao nosso ser, vão espelhar novos entrelaçamentos que a gente, né, não conseguia enxergar, e nesse sentido vão espelhar também novos aspectos não compreendidos e que a gente vai ter que ter atenção, observá-los, se a gente de fato quiser compreendê-los. Estar atento a nós mesmos, compreendendo que nós somos seres complexos e que as conexões, as interconexões que a gente faz, tanto internamente, também com as outras pessoas e com o meio, essas conexões são vivas, são dinâmicas e elas se modificam, e no momento que elas se modificam, novas nuances, novas profundidades podem ser enxergadas e, quiçá, podem ser compreendidas. Eu queria aproveitar para convidar todos que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem, né? Nós estamos começando aqui, então essa força é sim muito importante, então gostaria de contar com a ajuda de vocês aí também. Se gostaram do vídeo, deem um like, tá? Compartilhe com os amigos também. Bom, e por hora é isso, eu queria deixar um grande abraço aqui e um até já.